Hoje o programa Diálogos Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Nery de Barros Almeida, do Departamento de História da Unicamp. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. Bom dia. Professora Nery, você tem uma longa tradição, um longo estudo na área de história medieval, dos temas medievais, com pesquisa na Europa, na França, em Portugal. O grande público, a primeira questão que se põe a respeito da Idade Média é por que esse fascínio pela Idade Média? Eu acredito que o fascínio pela Idade Média, que pode-se dizer, tem uma história recente. Ele se deve, em boa medida, à sensação de fracasso que, desde o início do século XX, se estendeu sobre a ideia de modernidade. Eu costumo pensar que a visão que nós temos de Idade Média, ela é totalmente construída tendo por objetivo, na verdade, uma reflexão que é exterior à Idade Média, uma reflexão sempre sobre a modernidade. Então, da mesma maneira que tínhamos uma Idade Média das trevas, que existia ainda ao longo do século XX, em boa medida, que era o resultado de uma visão afirmativa da modernidade, que encontrava na Idade Média um avesso, uma época sem Estado, uma época sem controle da violência, uma época de uma sociedade sem mobilidade. No século XX, digamos assim, um aperfeiçoamento da crítica da modernidade, ao mesmo tempo eventos catastróficos que colocaram em causa o próprio valor da razão moderna, como as duas guerras mundiais, colocaram em xeque essa modernidade, e daí eu acho emergiu uma visão da Idade Média que procura encontrar coisas que o homem moderno acredita ter perdido, ou valores que são importantes para essa modernidade que ela mesma não vê plenamente realizados no seu tempo. Me ocorre de imediato a forma como muitos historiadores mesmo, não apenas o público em geral, passaram a ver, a partir dos anos 60, na Idade Média, indícios de formas de liberdade que eram desejáveis pela modernidade que ela havia perdido. Por exemplo, uma relação mais direta com a natureza. Então, nesse caso, eu penso o seguinte: muitas vezes quando nós vamos ao cinema e vemos um filme sobre a Idade Média, a primeira coisa que chama a atenção é o fato de que é muito diferente, os personagens estão vivendo, como você disse, muitas vezes a violência, um ambiente hostil, muitas vezes a guerra é uma questão muito constante. E você mencionou justamente que a Primeira, a Segunda Guerra, depois guerras mais contemporâneas, que também vivemos atualmente, guerra no Afeganistão, guerra no Iraque, em que medida esses fatores contemporâneos você acha que influenciam? Porque, no caso, por exemplo, do presente momento, nós temos filmes sobre cruzadas justamente no momento em que o presidente norte-americano George Bush mencionava o mesmo termo, estamos numa cruzada. Então, como é que você vê essa questão da influência desse presente nessa nossa percepção? O cinema, particularmente, ele sempre, quando retrata a Idade Média, toma a Idade Média como cenário, que são sempre, digamos assim, que atuam sempre como pano de fundo de problemas e de reflexões contemporâneas. Então, o exemplo do filme Cruzada é muito pertinente, porque, de fato, nós temos ali uma grande lição, digamos assim, para o Ocidente, diante do problema da tolerância ou não em relação ao Oriente. E o filme termina com a retirada dos cristãos da região conquistada. Eles saem derrotados e, de certa forma, o público é levado pelo próprio filme a se sentir satisfeito com esse final, que é um final de derrota. Existem vários exemplos, mas no que diz respeito à violência em particular, nós temos também na filmografia, em parte, o impacto de visões da Idade Média. Então, são duas coisas que operam. Eu acho que, em primeiro plano, de fato, imperam os problemas
imediatos, contemporâneos mais importantes, que, do ponto de vista de um diretor ou outro, eu lembro, por exemplo, no caso do Franco Zeffirelli, o São Francisco dele é um hippie, né? No caso, voltando ao problema da violência, existe o impacto dos problemas contemporâneos, das guerras, como, por exemplo, já final da Idade Média, mas o Henrique V, filmado pelo Laurence Olivier, é um filme que é uma reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial, realizado sob o impacto desse conflito. Então, nós temos esses problemas contemporâneos, mas também temos uma certa influência de uma visão de Idade Média produzida nos ambientes acadêmicos. Então, aparece no cinema, nos filmes de até uns 20, 30 anos atrás, uma época muito violenta, muito obscura e muito configurada por uma situação de violência endêmica, violência generalizada e ausência de formas organizadas de poder. Essa é uma visão que a historiografia tinha da Idade Média. Pode-se dizer que, de forma hegemônica, esse ponto de vista predominou até os anos 70. A partir daí, nós passamos a ter uma outra interpretação da violência na Idade Média e me parece que também se tornou um pouco mais possível uma outra visão do período, mesmo comportando a ideia de uma época violenta. Eu cito, por exemplo, o Excalibur, do John Boorman, onde toda a violência guerreira, que ali no caso é uma violência específica, que é a violência de um ambiente cavaleiresco já mais refinado, próprio da história medieval a partir do século XII. E, então, não é pertinente a toda a história medieval, mas ali nós temos uma violência que é mostrada de uma maneira gloriosa e justificada pelos valores justos e elevados que aqueles homens que realizam a violência nutrem no exercício dessa violência. Agora, há uma persistência daquela visão negativa da Idade Média, assim como de outros temas históricos. Quando se fala, para pegar um outro exemplo, fala-se, isso é coisa de museu, é uma coisa velha, antiga. A mesma coisa, de maneira semelhante, acontece com a Idade Média. Então, no discurso político, muitas vezes a referência a esse costume, vão apedrejar uma mulher no Irã. Então, isso é voltarmos à Idade Média. Há esse uso político no cotidiano de uma visão da Idade Média como sendo a ausência da razão, né? Então, você acha que, como você como estudiosa do tema e ao mesmo tempo verificando como a Idade Média é elaborada na mídia, como essas duas imagens, por um lado, há muito sonho, muita visão onírica, digamos, de como seria a Idade Média, a fé, muitos filmes também falam de fé, né, da importância da fé como uma coisa até positiva, mas, por outro lado, toda essa visão de que é uma idade de desrazão e que não podemos voltar. Esses dois aspectos estão presentes na historiografia. Pode-se dizer que nós temos várias idades médias, mas, em linhas gerais, temos duas idades médias. Uma que